É claro que é o maior de todos, meu irmão. É o maior de todos. E o papo hoje é sobre isso. Ele é o maior de todos. Então assim, fica esperto que é o seguinte, esse vídeo aqui vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte não tem spoiler de nada, eu vou falar do Superman de uma forma geral. A segunda parte eu vou falar do filme, sem dar spoiler, né? E a terceira e última parte, que é a parte mais breve, aí sim vai ter o spoiler, mas vai ter um aviso aí na hora, que vai ter um spoiler breve sobre uma coisinha do filme e tal. Então, pra quem vai assistir o filme, o vídeo todo, tá tudo explicadinho aí, você não vai precisar se enrolar de nada, meu irmão. Onde tem spoiler, onde não tem, mas vai ter tudo bem. O importante é que ele é o maior de todos, meu irmão! Você já se perguntou que mundo era esse? Lá em 1938, quando o Joe Shuster e o Jerry Siegel criaram o Superman, você já se perguntou isso? Como é que era esse mundo? Mais do que por que a cueca em cima da calça, que era por causa dos lutadores, aqueles apresentadores de circo que lutavam e tal, que usavam essa cueca por cima da sua calça de lycra, né, ali, aquela sua calça colada. Você já se perguntou que mundo era esse? O que passava nesse mundo para esses caras terem a ideia de criar um personagem que voava, não naquele momento, porque o Superman só passou a voar 2, 3 anos depois, né? Mas que dava saltos imensos, que tinha uma super força, que era mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, saltava de prédios imensos, tinha um slogan, era tipo isso aqui, saltava prédios super altos, num pulo só e tal. O que se passava? Por que os caras de repente criaram isso? Esse porquê, pode ser que a gente não saiba responder, só eles saberiam. Mas se a gente der uma olhada pro mundo, que mundo era aquele, em 1938, a gente vai entender isso bem. O mundo vinha num clima de tensão muito crescente, né? Vinha aí pós Primeira Guerra Mundial. Era uma época de grandes incertezas e contrastes. Você tinha aí a ascensão nazista, né? A ascensão totalitarista, a Alemanha nazista, e a Espanha já estava aí numa guerra civil fodida já, que foi de 36 a 39 ali. Você tem uma questão aí que ela encaixa até com o filme hoje, né? Você tinha aí a perseguição aos judeus, né, na Alemanha, isso você gerando, desencadeando não só na Alemanha, né, mas você desencadeando aí uma grande quantidade de refugiados, né? Os Estados Unidos ainda vinha se recuperando da Grande Depressão. Então você tinha um mundo, cara, completamente tenso, oprimido, preocupado constantemente, à beira de uma Segunda Guerra Mundial. Se você for ver naquela época, assim, a cultura popular, você tinha o cinema, você tinha os quadrinhos, você tinha o rádio, né? Os quadrinhos onde surgiu o Superman. E essa cultura, essa tríade, vamos botar assim, desempenhava cada vez mais um papel muito importante na sociedade, né? Principalmente na sociedade americana, né? Porque era como se fosse um momento de escape, né? Lá em 40, já na década de 40, onde começa ali a rádio do Superman, a rádio Superman que transmitia os episódios e tal, onde ele passa a voar primeiramente e tal. Isso era um programa familiar, cara. As pessoas estavam buscando entretenimento para escapar dessa realidade louca que o mundo vivia. Defensor da justiça, alguém invulnerável, alguém com super força. Cara, isso era um aliado dos sonhos para que você conseguisse enfrentar melhor os seus dia a dia. Isso é muito doido, cara. Mundo em crise e você tendo uma chama de esperança, de humildade, de verdade, de força em azul e vermelho para te inspirar. Isso é sensacional. E o slogan era, eu lembrei, era mais rápido que uma bala, mais forte que uma locomotiva, capaz de saltar prédios altos em um único salto. Cara, isso era sensacional demais. Mas você já parou para depurar? Vamos depurar isso aí pra gente ter uma noção. Se você parar pra pensar, o mais forte, o mais rápido que uma bala, vamos lá, mais rápido que uma bala. Cara, poder bélico, bala, né? A bala desenvolveu um papel absurdo e definitivo na Guerra Civil Americana, nas guerras como uma forma geral, né? E você para pra pensar, você não tinha como falar que o Superman era mais rápido que um foguete. Ninguém sabia direito o que era um foguete, cara. Então, assim, o que era uma coisa muito rápida? Uma bala, né? Eu vou te dar um tiro, eu vou te matar. Porra, alguém puxou a arma pra você, é morte, nada impede uma bala. Até chegar o Superman. O Superman é mais rápido que uma bala. Então, além de você mostrar a velocidade dele, a super velocidade que ele tinha, de conseguir uma bala ser disparada e ele ser mais rápido que ela, ele é mais rápido ao ponto de impedi-la de matar alguém, cara. Porque se ele é mais rápido que uma bala, ele vai impedir a morte. Ele vai impedir aquela bala
que foi atirada, que foi lançada, que foi projetada para morte, para acessar a vida. E ele, sendo mais rápido que uma bala, ele consegue impedir isso. Então, além disso, olha que coisa genial, cara. Ele não é só mais rápido que uma bala na questão de velocidade, mas ele é mais rápido que uma bala para impedir a morte, cara. Para prevalecer a vida. Véi, isso é sensacional demais, meu irmão. Você vê com um saltar de prédios em prédios, num único salto, os prédios altos. Cara, você tá vendo ali, né, principalmente nos Estados Unidos, as grandes construções, os grandes arranha-céus, os grandes prédios sendo construídos, né? Você sai daqueles prédios mais baixos para prédios mais altos, aquilo causava imponência, poder, e, né, nas pessoas que gostariam de morar naqueles prédios, né, uma vontade, um desejo. Até hoje você vê disputas de prédios no mundo inteiro, Burj Khalifa e tal, mais alto e tal. Aí você põe um cara que salta de um prédio pro outro, tipo, num único salto, velho. Ele vai lá e... Cara, isso é muito foda, meu irmão. Isso é muito foda. Então isso demonstra o poder dele, a versatilidade, a grandiosidade dele conseguir. Cara, você viu o Superman, ele pula de um prédio pro outro, até aquele prédio mais alto que existe, ele é capaz de pular. Porra, isso é foda demais, cara. Aí você vem comparando com a locomotiva, né? Mais forte com a locomotiva. Meu amigo, poucas coisas causaram tanta transformação no mundo moderno quanto as locomotivas, meu irmão. Se tu botar aí locomotiva, dinamite, né, junto com pólvora e tudo, as locomotivas, os trens, atravessavam o mundo, meu velho. Você viajava, era assim, né? O cara furava lá uma montanha para sair do outro lado, era a locomotiva que passava, né? E as locomotivas eram de ferro puro, aquele é muito forte, o que parava na frente, você via aqueles vídeos lá em filmes, a locomotiva passando por cima de tudo. Ele era mais forte que a locomotiva, meu irmão. O poder de destruição que tinha uma locomotiva de abrir caminhos, esse cara conseguia impedir, meu velho. Ele era mais forte que isso, ele parava na frente da locomotiva, freava. Porra, aqueles desenhos antigos do Superman, porra, mostra pra caralho, né? O Superman freando a locomotiva, segurando, né? Até recentemente, porra, De Volta pro Futuro, quando você mostra a locomotiva lá arrebentando as paradas, fazendo um novo DeLorean ali na parada, meu amigo, ele é mais forte que a locomotiva, velho. Isso é incrível. E aí, porra, tu pega ali os desenhos do Max Fleischer ali em 41, onde você deu o movimento ao Superman, né? Os desenhos eram incríveis. Até hoje, se você vê a fluidez desses movimentos. O curioso é que o Superman começou a voar mais por uma economia. Era mais fácil você fazer a linha ali de desenho, de tudo, dele voando, do que dele saltando de prédio em prédio, né? Então o cara descobriu essa capacidade, né? Atribuiu essa capacidade do voo ao Superman quase por uma economia, né? E depois isso foi implementado nos quadrinhos e tal. E tu vai vendo assim, cara, o Superman, ele é o início de tudo, velho. Ele é o início de tudo isso. Goste você ou não, você gosta da Marvel, gosta de não sei o quê. Meu amigo, o Superman é o início de tudo. E eu me assusto hoje, em 2025, você vendo pessoas ignorando isso, né? Esse poder de carisma que tem essa figura, cara. Essa combinação de vermelho com amarelo, sacou, com azul. Essa capa com vida, quase um simbionte. Numa época que não se falava e nem sabia o que era um simbionte. Essa capa viva, né? A cueca por cima da calça. Isso só foi mais discutido depois que a sociedade avançou pra caramba. E que existe essa galera que não tem nada pra fazer, fica falando besteira o dia todo. Sacou? Cueca por cima da calça. Sabe? Meu amigo, pelo amor de Deus, né, cara? O tempo tem que passar, a gente tem que entender pra ter entendimento das coisas, né, meu amigo? Não pra você tornar aquilo jocoso. É tipo, cara, a molecada hoje vê futebol, né? A molecada vê mais futebol internacional do que nacional, do que o próprio time do Brasil. Aí um cara vai falar, é craque, aí tu fala assim, mas o Pelé era o grande cara. Ah, eu não vi o Pelé, então não posso opinar. Meu amigo, a história tá aí, ela é registrada, sabia disso? A história é registrada. Então assim, eu entendo você gostar do Cristiano Ronaldo, você gostar do Harry Kane, você gostar do Dybala, de quem for. Mas você não pode nunca comparar esses caras ao Pelé, sacou? Nunca. Um andar abaixo ali é o Maradona, né? O outro andar abaixo ali é o Zico, o Rivelino e tal. Cara, o Pelé. Você pode não gostar, mas você não pode ignorar isso, cara. Porque isso demonstra em você uma ignorância, sabe? Uma ignorância de conhecimento. Você não precisa gostar do Superman, você pode achar as histórias do Superman de gibi ruim de ler, ou isso, aquilo. Teve uma fase que eu também peguei uma fase ali que eu não curtia muito não, tá? A morte do Superman até ressuscitou, literalmente, a morte do Superman ressuscitou isso em mim, vontade de ler mais Superman depois e tal. Tanto que ele morreu por causa disso, né? Porque as vendas estavam caindo embaixo, o Superman estava ficando obsoleto dentro daquele universo. Mas daí a você não entender o papel dessa figura, o quão é importante a gente ter um filme em 2025 sendo feito, estreando, que quebre recordes, para que essa figura permaneça, cara, é uma total insanidade da tua parte, velho, porque o mundo precisa desses valores, cara. É muito doido que a gente esteja em 2025 pedindo, carecendo de humildade, de verdade, de bondade, né? O exemplo que a gente tinha antigamente era resgatar o gatinho da árvore. Hoje você tem um bando de demente que balança a porra de um galho pro gato cair e se fuder, meu irmão. Que diabo de mundo é esse, cara?
Então é você que não entende esse cara e a importância dele pro mundo, pra cultura pop, pra tudo que você possa dar caminho e importância a isso. É você que tá errado, meu velho. Não sou eu que gosto desse cara que tô errado, não. É você que tá errado. Tudo isso, você falar de bondade, de caridade, não sei o que, virou piegas. Ó, que loucura é essa, meu irmão? Mas ainda dá tempo, meu camarada, dá tempo. Desce desse trem louco que tu entrou aí, meu irmão, e vem voar com a gente. Me pega pra voar, os pneus são loiros, são um pouco pesados, mas vamos lá. Daqui para eu já escolhi a minha parada. Agora, vamos falar um pouco do filme, do Superman do filme, mas sem spoiler, né? Sem spoiler. Primeiro que o Superman do David Cronenberg é muito legal. É muito legal. Ele tá muito bem, ele tá crível como Superman. Como esse Superman que tinha que existir nesse momento pra DC, todo momento da DC, da Warner. Eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso, tá? Deve entrar aí semana que vem. Mas ele tá muito bem. Ele tá muito bem como Clark, né? Que é muito importante que a gente entenda ele como Clark pra entendê-lo como Superman. E outra coisa que eu curti pra caramba foi o uniforme. Eu não tinha achado o uniforme ruim, tá? Quando saíram as primeiras imagens e tudo isso, os trailers, eu não tinha achado o uniforme ruim. Mas eu não sei se eu ia gostar tanto, né? Vendo o filme. Aí saíram os bonequinhos, aí no bonequinho fica meio ali e tal. Mas, porra, no filme eu gostei demais, cara. Eu gostei demais do visual. E as primeiras cenas do filme, é mais difícil de você gostar do visual, né? Quando você vê o filme, você vai entender os primeiros 10 minutos. Depois você vai vendo aquela fluidez, aquilo, o quanto que aquele uniforme faz parte dele e é ele, né? E aí você vê um filme colorido, um filme com uma mensagem boa, um filme que tem uma recuperação desses valores que a gente falou agora há pouco, né, sobre o Superman, os valores que ele acredita, que ele trabalha, que ele foi criado pelos pais terráqueos nessa redoma desses valores de humildade, de caridade, de amor, de dar a mão, de ajudar a carregar, de erguer, de vamos fazer junto, sacou? Você vê tudo isso no filme. E isso ficou muito bom, cara. Era o caminho que eu acho que a gente tinha que seguir. Eu acho, falando que a gente tinha, eu como decenal. Me perdoe, gente. Isso aí sai desse jeito mesmo. Eu não planejo, não. E a gente vinha na parte cinematográfica com um Superman que tinha outro viés, né? Eu não tenho nada contra o Superman do Henry Cavill, né? Visto pelo Zack Snyder. Gostei dele como Superman porque eu entendi o que o Zack Snyder queria fazer. O Zack Snyder falou o que ele queria fazer. Ele tava contando uma história de trás pra frente. Ele ia chegar lá no Superman bondoso, tal, sorridente. Mas tava foda, velho. Tô vendo sempre aquele traje muito azul escuro, fechado. Tudo muito fechado. Sabe? Ele sempre ali... Isso não é a aura do Superman, a essência do Superman. A essência não era essa. Essa essência precisava voltar. Sacou? Eu entendo o trabalho do Zack Snyder bem, tesudão. Henry Cavill, lindo, maravilhoso, fez muito bem Superman. Adoro Man of Steel, acho um baita filme. Gosto como a história é contada, gosto das cenas, gosto muito. Mas a gente precisava de sorriso, a gente precisava de esperança, a gente precisava de brilho nos olhos, cara. O Superman é isso. Uma criança avistar o Superman, levantar uma bandeira com o nome do Superman, sabe? É mais do que voar, é mais do que ser mais rápido que uma bala. É ter esperança, é ter amor, sabe? É ter carinho, fraternidade. É isso que a gente precisava, velho. E esse Superman do James Gunn trouxe tudo isso, cara. E é sensacional. Agora, a gente vai pra terceira parte. E aqui tem um spoilerzinho. Então, a partir daqui, assista por sua conta e risco. É um spoiler não sobre o filme, mas sobre cena pós-crédito e sobre o que eu acho de linguagem, né? É importante quando a gente vai ver um filme, assim, entender o diretor, né? Por que é importante? Porque quanto mais a gente entender tudo isso, melhor a gente tem a compreensão do que ele quer passar, né? Os filmes de heróis, eles popularizaram, e principalmente a Marvel popularizou a cena pós-crédito, que é uma coisa que eu acho bem legal. Eu curto ficar lá pra esperar, né? E a cena pós-crédito, as cenas pós-crédito da Marvel, ela tinha uma característica, era sempre sobre o próximo projeto, né? Então era sobre o próximo filme, ou sobre a continuação daquele filme, ou sobre um personagem que vai ser inserido naquela trama, tudo isso. Isso causava um frisson danado, né? E isso é muito legal. Então, assim, no caso das cenas pós-crédito do filme do Superman, ela não tem nada a ver com isso, né? Por duas coisas. Primeiro, que a DC não é a Marvel, e o Gunn já deixou muito claro lá atrás que ele não tá olhando pro lado para fazer o universo da DC, muito pelo contrário, ele olhou o suficiente
pra saber, não é assim que tem que funcionar. A Marvel acertou em muita coisa e errou em tantas outras, né? Acabou virando uma mesmice ultimamente. Tomara que recupere aí pra fazer. Eu não vejo os filmes da maioria dos filmes da Marvel, não. Eu vejo só aqueles que me interessam, que eu tenho simpatia por poucos personagens, mais Demolidor, Justiceiro ali e tal. Homem-Aranha é mais uma diversão ali. Então, o Quarteto Fantástico isso eu quero ver, porque lembra muito da minha infância, principalmente o Coisa, que chamava de Homem-Pedra. Então, vamos voltar. Então, a Marvel tem essa linguagem de comunicar nas cenas pós-crédito. Agora a gente cai no James Gunn, na linguagem dele. Não espere uma cena pós-crédito sobre o próximo filme, sobre o que vai acontecer, que não sei o quê. Não é sobre isso. O Gunn já tinha falado que a cena pós-crédito que ele está usando, que ele vai usar, é sobre uma coisa meio nonsense. E é sobre sempre o filme que aconteceu, né? É uma tiradinha ali sobre alguma cena que aconteceu e que ele vai dar um pitacozinho ali lá na frente. E aí, ele já faz isso no Pacificador. Cada final de episódio do Pacificador tem isso. Todo final de episódio do Pacificador tem uma ceninha lá. É nesse estilo, cara. É nesse estilo. Aí, por exemplo, eu tava saindo do cinema com o brother, aí o brother virou e falou assim, porra, são 2 cenas pós-crédito. Ele falou assim, porra, essas 2 cenas pós-crédito completamente desnecessárias, né, cara? Aí eu falei, porra, velho, é porque tu não conhece. Primeiro, você não conhece o trabalho do Gunn e nem se informou sobre isso. E segundo, você tá acostumado com as cenas pós-crédito da Marvel. Então você já vem com um background errado pra parada, sacou? Esperando uma outra coisa. Curioso que uma mulher tava passando, descendo a escada, antes dele falar isso, saindo do filme, ela falou assim, ela cochichou assim, na verdade, né? Ela falou assim, gente, isso aqui não é Marvel não, vão embora, ficam esperando isso aí não, né? Ela não sabia que tinha cena pós-crédito, ela foi pra lá desorientada sem saber de nada, aí a pessoa faz a crítica e não sabe depois. Então assim, é importante, cara, quanto mais você saber, as informações estão aí, pra que você não fale uma besteira, porque assim, quando ele falou pra mim, eu quase falei, você tá falando bobagem, velho, porque assim, é porque tu não sabe. Essa cena pós-crédito, ela não é sobre um próximo filme, uma coisa impactante, não vai cair o martelo do Thor aqui e tal. Não é isso, cara. É sobre uma tirada do filme, porque essa é a forma que o Gunn faz. Pode ser que outro diretor faça de outro jeito, né? Porque o Gunn não vai dirigir todos os filmes, né? Todos os filmes passam pela supervisão dele, e ele vai dirigir alguns. Provavelmente todos os Supermans ele vai dirigir. Então assim, é importante isso, mas isso me chamou a atenção de que o quanto que a gente espera uma coisa baseado numa outra coisa. Isso me lembra hoje, eu tava vendo um comentário do haterzaço do Leroy falando que o Superman não é um filme épico. Cara, não é pra ser épico, meu velho. Não é pra ser épico, velho. E primeiro, o que é um filme épico? Né? Quando o cara, se eu lembrar de filmes épicos assim pra mim, né? Porque pode ser épico pra mim, pode não ser pro outro. Tem gente que acha que Pearl Harbor é um filme épico, né? A maioria dos que eu conheço não acha, obviamente, acha o filme até meio enrolão. Mas eu lembro, por exemplo, Coração Valente, eu não sei se é um filme épico, mas tem uma cena épica, de um discurso épico, né? Gladiador 1, que é o único que presta, o 2 é horroroso. É um filme épico? Não sei, mas se tornou, por causa de uma sequência de cenas, de discurso, de trilha sonora do Hans Zimmer, uma parada épica. Cara, o Superman não é pra ser épico. Você não tem como ser épico num filme que tá rebutando um universo, com tudo do zero, os estúdios, a Warner com briga dentro com a DC, ninguém se entendendo nada, tira um personagem, um ator que interpretava o personagem, que tinha que mudar a cara, e você tem que apresentar outros personagens que é pra começar um universo novo. Isso não é pra ser épico, velho. Até porque é filme de herói, eu acho que filme de herói tem que ser épico. Sacou? Vai ver Fellini, Francis Ford Coppola, tal. Aí tem que ter uma direção pra ser épico. Sacou? Agora, não é pra ser épico, é pra ser divertido, é pra ser legal. Ele falou assim, pô, eu não sei se daqui a 90 anos eu vou lembrar desse filme. Pô, meu irmão, se daqui a 90 anos tiver memória, tu tem que ser pesquisado. Porque o Alzheimer tá aí. Não pra tu, meu velho, nem pra mim, mas, pô, não é isso. Mas não é pra ser épico, velho, é pra ser divertido, o filme é divertido, o filme é legal, o filme é colorido, lembra muito Era de Prata dos quadrinhos. Tudo isso tá dentro desse Superman. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, a gente falando um pouco sobre Superman, sobre filme, sobre um pouco de spoiler, principalmente sobre a alma desse ser aqui, do que ele representa para a humanidade de uma forma geral de cultura pop, que se a gente não pode ignorar, quando mataram esse personagem, o clamor público que aconteceu no mundo inteiro, isso deu no Jornal Nacional, meu irmão, deu na CNN, deu lá no Larry King, na galera toda que fazia, que eram expoentes, né, das redes de TV, isso foi assunto do mundo inteiro, que é o Superman, meu velho, se inspirou todos os outros que vieram depois, tudo que existe de super-herói hoje, é porque esse cara tá aqui, velho, é porque o azulão com a cueca por cima, aqui com vermelho e amarelo, é o que ele representa, é o gatinho em cima da árvore que ele tira, é o cachorrinho no telhado, são os refugiados, os imigrantes, que ele é um imigrante, veio de outro país, é criado ali por pais adotivos,
Tudo isso é importante, só esse cara sintetiza isso. Então você gostando ou não, entenda, respeite, edifique, porque quanto mais você tiver pessoas que adorem e que entendam o Superman, a gente está numa humanidade melhor. Beijo, não se esqueça que você está aqui, porque aqui, adulto, dentre outras coisas, também brinca.